Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos hoje a comemoração de todos os fiéis defuntos. Embora falar da morte possa parecer sempre um assunto de tristeza, de um recolhimento, muitas vezes pessoas que ainda não conseguem superar esta separação da morte e sofrem por muito tempo pela ausência, pela partida de alguém que muito amou. Nós devemos olhar para este dia não com essa tristeza, mas com a firme esperança. Nós esperamos pelo nosso Redentor, esperamos pelo nosso Salvador. E então a morte para nós, ela é uma passagem para esta nova vida, uma porta para a eternidade, da qual o próprio Jesus fez a experiência nesta morte, a fim de vencê-la, a fim de não mais torná-la algo humilhante, sofredor ao homem, embora nós soframos, mas devemos pensar, Jesus venceu a morte para que nós não vivamos numa eterna tristeza, para que nós não vivamos num eterno medo da morte, mas com uma eterna certeza de que esta morte servirá para a glorificação do nosso corpo, servirá para a nossa participação na vida eterna. Ontem nós celebrávamos os nossos irmãos batizados, filhos da igreja que estão na glória do céu, os santos. Hoje nós celebramos os nossos irmãos batizados, filhos da igreja que estão no purgatório. E nós, filhos da igreja, batizados, estamos aqui nesta terra peregrinando. Assim nós vemos as três dimensões da igreja. A igreja peregrina, que somos nós, estamos peregrinando de volta para casa, ou seja, a morte está à nossa frente, está à nossa espera. Mas assim como ela também espera por nós, nós devemos esperar por esta morte. O problema não é a morte, o problema é como nós iremos chegar à morte, como nós iremos morrer, como estará a nossa alma ao encontrar-se com esta nossa irmã morte, como São Francisco nos diz, a irmã morte. Então nós somos essa dimensão peregrina da igreja. Os nossos irmãos na glória do céu, os santos, já vivem a beatificação, a visão plena da face de Deus. Os nossos irmãos no céu formam esta igreja triunfante. E hoje nós rezamos para esses nossos irmãos que fazem parte da igreja purgante, a igreja do purgatório, os católicos, os cristãos que estão no purgatório. Esta é uma celebração propriamente católica, embora outras denominações religiosas atribuíram para si também esta celebração e colocam a sua interpretação, o seu modo de enxergar a morte, o seu modo de relacionar com a morte, mas é uma celebração católica. E o único objetivo do dia de hoje é rezar pelas almas dos católicos, dos fiéis batizados, dos filhos da igreja que estão no purgatório. O que nós estamos fazendo aqui hoje, agora, como igreja peregrina, nesta celebração, junto com a igreja triunfante que se faz presente aqui, os anjos, os santos, a Virgem Maria, para rezar pelas almas do purgatório que não podem rezar por si mesmas, mas que já contemplam ou já esperam, melhor dizendo, já esperam a contemplação do céu, porque no purgatório só existe uma porta de saída, que é para o céu. Quem está no purgatório já está salvo, mas diante da morte,
como disse, nós devemos pensar como nós chegaremos à morte, como estaremos. Se nós não estamos totalmente avesso ao Deus, à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus e à bondade de Deus, e não fomos direto ao inferno, mas também não estivermos tão prontos, preparados para a glória do céu, esse purgatório servirá justamente para purificar os nossos pecados, para purificar as nossas culpas, a fim de que nós possamos entrar plenamente na glória do céu. E por isso a igreja sempre rezou pelos seus fiéis defuntos, começando esta celebração de hoje na história da igreja, rezando pelos mártires. Então, a igreja começa a rezar pela alma dos mártires, daqueles que deram a vida por Cristo. E daí começa esta celebração do dia de hoje, dos fiéis defuntos. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é o maior presente, é a maior graça que nós podemos oferecer para uma alma, que é a Santa Missa. A todos os nomes dos quais nós intencionamos nesta celebração e que rezamos sempre, nós estamos oferecendo este alívio, este consolo para uma alma do purgatório. Como nós não sabemos onde estão as pessoas que já morreram, não sabemos se já estão no céu, se estão condenadas ou se estão no purgatório, a gente reza, não é? Para que, na misericórdia de Deus, assim essas almas, nós esperamos, ou estejam no purgatório ou estejam no céu. Mas o importante é a gente rezar. O outro lado cabe a cada um que está lá e a Deus. Então, rezemos sempre pelas almas do purgatório, pelas almas dos nossos entes queridos, intenções direcionadas a alguma alma, porque elas necessitam muito das nossas orações. Mas o dia de hoje também é um dia de refletirmos sobre a nossa própria existência, a nossa vida. Sempre que nós nos colocamos diante do mistério da morte, devemos ou somos levados a refletir sobre a nossa vida. Como estamos vivendo? Como estamos aproveitando este tempo breve que temos nesta terra, sabendo que esta é a única vida terrena que nós teremos. Como dizia, muitas outras religiões se apropriam desse dia e falam coisas que não condiz com o que nós cremos. Por exemplo, a reencarnação. Nós não cremos na reencarnação. Nós não só não cremos, como atestamos que não existe, pela própria palavra de Deus, que nos diz que todos morreremos uma só vez. Então, crer na reencarnação é negar a sua fé, é pecado. Então, sabemos que nós temos esta única vida para viver e devemos aproveitá-la para viver bem com Deus, com os nossos irmãos. Nós não sabemos se no próximo ano estaremos aqui. Talvez alguém que está aqui hoje já não esteja mais aqui daqui a um ano. Nós não sabemos. E por isso nós precisamos sempre estar prontos, preparados, vigilantes na nossa vida para este encontro definitivo com o Senhor, para este encontro da nossa alma com Deus. E aí devemos buscar nesta vida não perder tempo com certas coisas, com certas desavenças, né? Às vezes, na família mesmo, se perde tempo brigando por tanta coisa material, por tanta coisa que vai ficar tudo aí e deixamos de viver a nossa vida bem, de aproveitá-la e, sobretudo, unir o nosso coração e a nossa alma a Deus, para que a gente possa viver eternamente com Deus no céu. Precisamos nos unir agora com o Senhor nesta vida. Então, sempre que Jesus quer chamar a atenção sobre a conversão, no Evangelho de hoje nós vimos Jesus que coloca o amor, não é? O amor ao irmão, como enxergar no outro aquilo que a gente estava falando esses domingos, enxergar no outro a imagem do próprio Deus, tratar o outro como se estivéssemos tratando o próprio Cristo.
ele se identifica no sofrimento, nas dificuldades de cada irmão e irmã, que nós devemos estar atentos. Então, sempre que Jesus quer falar sobre a conversão, sobre a mudança de vida, sobre a adesão à sua vontade, Jesus toca no tema da morte. Justamente, não para colocar medo em nós, mas para que nós paremos e pensemos: eu vou morrer, essa vida vai acabar, e o que dela eu bem aproveitei? E o que eu pude ser melhor para o outro? E o que eu pude ajudar o meu irmão a também fazer uma experiência com Cristo? Em que eu pude ser fiel a Cristo? Então, a morte deve nos alertar para a nossa vida, para a nossa conduta, para o nosso viver neste mundo e assim buscarmos a Deus. E a outra coisa que esse dia nos recorda é a certeza do céu. Nós não morremos e ficamos vagando pelo mundo, não é? Não morremos e ficamos num sono eterno. A nossa alma, após a morte, como disse, nós teremos o juízo particular e o juízo final para todos. Mas já um juízo particular, depois da nossa morte, já são definidos, e definidos por nós nesta vida, os nossos destinos eternos. Ou o destino eterno do inferno, ou o destino eterno do céu, e podendo aí passar pelo purgatório, que também deve ser uma coisa a ser evitada. Não é porque o purgatório tem os seus sofrimentos também. A alma sofre. Um santo dizia: pense no sofrimento de Jesus na cruz. É um sofrimento que ninguém nunca experimentou. O sofrimento da crucificação, dos pregos, dos coroas de espinhos, da flagelação, de ter a sua carne arrancada e tudo mais. E ele diz: o sofrimento no purgatório não chega nem perto. Então, não é algo a se desejar, mas já é uma garantia do céu, se assim para lá nós formos. Então, há um céu a nos esperar. E nós não devemos viver a nossa vida correndo, não é? Como dizia Domingo, correndo, fugindo, né, de uma consequência negativa, embora nós não queiramos ir para o inferno. Mas o nosso esforço é pelo céu. A intensidade do nosso coração é pensar em estar com Deus, em amar a Deus e saber, depois dessa vida, o Senhor me espera, mas eu também tenho que buscá-lo, eu também tenho que desejá-lo. Então, que nós sejamos motivados sempre ao pensar no tema da morte, nesta busca e nessa participação da vida em Deus, sabendo que a morte é essa transição necessária. Não iremos para o céu de outro jeito, senão a morte. Todo mundo que está no céu, os santos, morreram, tiveram esta experiência, mas souberam morrer. Assim como nós devemos saber viver, devemos também saber preparar a nossa morte. Quando ela será, não sabemos. Por isso, devemos estar sempre prontos, sempre vigilantes, sempre nos preparando para este encontro definitivo com o Senhor. E a Santa Missa é para nós e para as almas do purgatório esta grande graça, esta grande força para que nós continuemos aqui na terra buscando e alcançando a eternidade. E aqueles que esperam as nossas orações, pela bondade e a misericórdia de Deus, alcancem mais breve este paraíso desejado por todos nós. Que nós vivamos com a certeza do céu, rezando neste dia, não com a dor, não com a tristeza, mas com a esperança, por todos aqueles que passaram em nossa vida, por todos aqueles que Deus nos deu, pais, mães, avós, primos, irmãos, tios, amigos, irmãos de comunidade, que fizeram parte da nossa vida, que foram construindo a nossa história. Por isso também elevemos a Deus neste dia a nossa gratidão à memória dessas pessoas que nos ajudaram a ser quem somos, que nos formaram, que nos educaram, que cuidaram de nós, que nos ensinaram, e também nós que
ensinamos, que ajudamos essas pessoas. Então, a nossa vida é sempre marcada por aqueles que passam. Então, hoje, nós agradecemos a Deus por todas aquelas pessoas que tivemos a experiência na nossa vida de conviver e que hoje já não se encontram mais aqui. Lembramos com saudade, lembramos com memórias que possam nos animar pela nossa busca para o céu, deixando que sempre mais no nosso coração a firme esperança da vida eterna, deste paraíso, possa ficar forte dentro de nós e nós façamos todo o esforço em nossa vida para alcançar, para viver este céu. Que o Senhor, então, possa consolar sempre os corações diante da dor, da morte, que nós poderemos experimentar e vamos experimentar, sempre vamos perder alguém próximo, alguém que nós amamos, até chegar a nossa vez. Que nós vivamos sempre como cristãos, como pessoas que creem na vida eterna e que sabem que a morte é um caminho para todos nós. Assim os santos nos ensinam, e Santa Teresinha nos traz a beleza da morte, dizendo: eu não morro, eu entro na vida. A morte é uma entrada na vida, e assim também nós possamos desejar e viver bem a nossa vida, a fim de entrarmos também nós na vida eterna, e um dia esperamos nos encontrar todos na glória do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos apresentar ao Senhor as nossas preces.